A paz do Senhor, queridos. Hoje, mais um dia de adoração e louvor ao nosso Deus. E hoje, de uma forma muito especial, porque adoramos ao nome do Senhor, porque Ele nos mandou o seu Filho. Ele enviou o seu Filho. Deus se fez carne e habitou entre nós. É um dia atípico, porque nós queríamos estar todos aqui adorando ao Senhor, mas estamos da forma que o Senhor está nos dando nas mãos. O importante é o nosso coração em adoração ao Senhor. E nós vamos, nesse momento, abrir no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens, a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder, a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. E é assim, a luz invadiu o mundo. A luz entrou no mundo para que as trevas fossem dissipadas. É essa luz, a luz que é Jesus, que nós comemoramos e adoramos. A luz do mundo. Deus abriu mão da sua glória para que o mundo, para se fazer carne, e o mundo reconhecesse a luz do mundo e conhecesse a luz do mundo. Que o Senhor possa trazer alegria no nosso coração de adorar ao Senhor, a luz do mundo. Esse Jesus que nasceu numa estrebaria, na humildade, mais uma luz que quebrou todas as trevas. Que o Senhor possa nos abençoar. E a nossa oração agora, nós vamos fazer uma oração e vamos adorar ao Senhor, porque Ele é a nossa luz. Senhor, louvamos o Teu nome, Senhor, porque podemos Te adorar. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu grande amor, por ter se feito carne e habitado no meio de nós. Muito obrigado, Senhor, porque hoje, com alegria no nosso coração, nós podemos Te adorar. Apesar das circunstâncias, apesar de todas as dificuldades, Tu és o nosso motivo do Natal. Tu és o verdadeiro Natal. Tu és o verdadeiro nascimento, ó Deus. E nós Te louvamos por isso. Ó Senhor, que essa luz que ilumina, Senhor, ao mundo, possa iluminar os nossos corações, possa invadir de tal forma a nossa vida, que possamos proclamar que Jesus, o Rei dos Reis, o Salvador, nasceu. É em nome dele que nós Te louvamos, que nós Te engrandecemos. Amém. E com alegria no nosso coração nesse momento, nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos louvar ao Senhor. E eu gostaria muito que você, aonde você está agora, você pudesse abrir a sua boca e louvar ao Senhor.
nós vamos agora cantar e dizer que é porque essa luz nasceu e essa luz invadiu os nossos corações, é que nós podemos dizer: eu sei o sentido do Natal. Eu vivo o sentido do Natal. E nós vamos cantar com toda alegria no nosso coração. Nas estrelas vejo a tua mão. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto teu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, tua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Amém. Ele é o nosso sentido do Natal. Ele, por isso que ele na história, ele tem o único lugar. Ele tem o primeiro lugar, porque ele veio para nos salvar. É essa alegria que nós precisamos ter no nosso coração. E esse cântico que nós vamos louvar agora, ele fala justamente sobre isso. Um anjo proclamou o primeiro Natal, o primeiro nascimento. O anjo proclamou o primeiro nascimento com alegria, o primeiro nascimento do Salvador, o primeiro nascimento que tem a grande importância. E nós vamos cantar nesse momento. Um anjo proclamou o primeiro Natal a uns pobres pastores no céu em Belém.
Aleluia. Você pode louvar ao Senhor nesse momento? Você pode engrandecer ao Senhor porque veio ao mundo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E nós vamos continuar adorando, meus irmãos. E nesse momento nós vamos ter agora um louvor, uma adoração ao Senhor através da nossa irmã Raquel. Som. A paz, meus queridos irmãos. Vamos continuar refletindo nessa mensagem tão importante e essencial para nós. Amém? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra.
Boa noite, ou bom dia, né? Não sei a hora que você vai assistir esse culto, mas a paz do Senhor, que Deus abençoe você ricamente. Você que está em família, ou você que está em casa sozinho de repente, né? Mas uma coisa eu posso te dizer: você pode invocar a presença de Deus. E o Senhor está com você neste momento. Precisamos invocar o Senhor a cada dia, e esse é um momento especial. Então, mais uma vez, que Deus te abençoe ricamente. Como já foi dito nessa noite, este Natal é um Natal atípico, né? E precisamos buscar em Deus forças, sabedoria, coragem e nos adequar a esse momento. Precisamos buscar de Deus discernimento. E precisamos buscar de Deus inspiração, porque o nosso Natal é Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje é um dia especial, um momento de reflexão, aprendizado. Estamos aqui para cultuar ao Senhor, para aprender dEle, viver com Ele, porque Jesus é o nosso Natal, não podemos esquecer. Porém, irmãos, muitas coisas têm tirado Jesus do centro do Natal. Muitas coisas. Coisas que foram agregadas ao Natal. Se você olhar hoje o cenário, como se fala em Natal, para crianças, adultos, se fala muito em Papai Noel. E parece que essas coisas têm tirado Jesus do centro. Porque, como eu falei, Natal é o nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, precisamos resgatar o verdadeiro sentido do Natal. Trocas de presentes, jantares, comidas típicas, encontro em família, tudo isso é lícito e muito bom. Mas isso é o quê? É acessórios. O principal, o centro de tudo é Jesus. E nós precisamos, como eu falei, resgatar, colocando Jesus no centro de nossas vidas. Porque Natal é Jesus. Então, você pode aproveitar o verdadeiro Natal aprendendo o que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, mais uma vez, no texto de João, que já foi lido nessa noite, né? Evangelho de João, capítulo 1, vamos ler versículos de 1 a 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu.
veio para que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Amém. Eu pretendo fazer uma síntese, desse texto, um resumo. Como aproveitar o Natal, não é? Como podemos aproveitar sabiamente, de forma lúcida, compreensível sobre o Natal? Como sugestão do próprio texto, precisamos meditar na pessoa de Jesus e a sua obra. Então, esses versículos de 1 a 5 nos falam exatamente sobre isso. Diz aqui que Jesus já existia antes de vir ao mundo. Já existia antes de nascer. Aliás, ele é pré-existente. Vamos ver mais uma vez, versículos 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Vejam bem, no princípio se refere à eternidade, não só na criação, o início da criação, porém, desde os tempos eternos, a eternidade. Já existia antes de qualquer coisa, o Senhor já existia antes de qualquer coisa, Ele já era, Ele é e sempre será. Ele não era um homem comum como eu e você, estava com Deus e era Deus. Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. Lembrando que Deus subsiste em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No Natal que houve o nascimento do Deus Filho, Jesus, que já existia. Então, quando ele nasceu, porque ele veio até nós, mas é importante que ele é Deus e ele sempre existiu. Porque ele é Deus e ele é pré-existente, guarde isso. Ele é Deus e ele é pré-existente. Bom, esse texto também nos diz, no versículo 3, que Jesus ele é Criador. Vejam bem, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Está aí. Tudo que existe veio da parte de Deus. Jesus criou todas as coisas. No princípio, o eterno Deus resolveu criar todas as coisas. O executor, que é Jesus, trouxe todas as coisas à existência. Então, Jesus trouxe tudo à existência. Ele é o Criador de todas as coisas. Precisamos lembrar, para que possamos, então, viver o Natal de uma forma mais sóbria, mais perceptiva. O versículo 4 nos diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A vida eterna reside no Senhor Jesus, o Criador. Aquele que é Criador e Salvador, lembre-se disso. Jesus, ele é Criador e ele é Salvador. Anote, não esqueça. O versículo 5 também nos diz: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela.
Então, irmãos, esse versículo nos diz que Jesus vence as trevas. Jesus morreu na cruz e ao terceiro dia ressurgiu vitorioso. Quando o Senhor foi à cruz e ele morreu, as trevas fizeram festa, não é verdade? Parecia que tudo havia encerrado, Jesus morreu, mas, irmãos, graças a Deus, ao terceiro dia ele ressurgiu. Amém? Então, precisamos lembrar que Jesus venceu as trevas, ele vence as trevas, e você também, lembre-se, em Jesus você já venceu as trevas, porque esse é o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador. Então, irmãos, as trevas não prevaleceram contra ele, o Senhor. Veio para ser Salvador e vencedor. Ressurgiu dos mortos. Amém? Então, ele veio para ser Salvador e vencedor. Ele venceu. Lembre-se, você é um vencedor porque você pertence ao Senhor. E ele tem abençoado a sua vida. O Natal só tem sentido se você entender quem é Jesus Cristo. Se você não entender quem é o Senhor, o Natal perde o sentido. Muitas pessoas não encontram o sentido no Natal porque não entende, não sabe quem é Jesus Cristo. Sabe talvez de uma forma teórica, mas é preciso ter um encontro com o Senhor, internalizar isso. Nascer de novo, e aí sim, o Natal tem um sentido especial na sua vida. Eu lembro que, examinando a palavra, certa vez Jesus perguntou aos discípulos: que dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Responderam: alguns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um outro profeta. E Jesus perguntou aos seus discípulos: e vocês? O que vocês acham? Lá em Mateus 16, versículo 16, Pedro respondeu: Senhor, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vejam bem, irmãos, Pedro havia entendido quem era Jesus. Pedro pôde perceber quem era o Senhor. Parece que as pessoas não entendem espiritualmente quem é o Senhor, quem é Jesus de fato. Então, como eu falei, o Natal só tem sentido se você saber internalizar, ter um encontro com o Senhor e saber quem é Jesus. Jesus não é aquele que você ouviu falar. Jesus é Salvador, Senhor, vitorioso, aquele que venceu. Esse é o nosso Deus. E por isso o Natal tem sentido para quem sabe, quem entendeu quem é Jesus. Precisamos aprender quem é Jesus buscando na palavra, lendo os evangelhos, as cartas de Paulo, de Pedro, de todos os apóstolos. É lendo a palavra, é buscando a palavra que nós vamos descobrindo quem é o Senhor. É orando, é buscando a Deus. Nós vamos recebendo a revelação de Deus através da palavra em nossas vidas. De fato, irmãos, a quem estamos prestando homenagem? Eu digo a você, precisa ser Jesus, o Rei dos Reis. Ele é o Senhor. O Natal é Jesus. O sentido é Ele. Não pode ser outras coisas. Ele é o nosso Deus. E nós precisamos cultuá-lo, servi-lo. E lembrar que Ele nasceu. Ele veio a este mundo em amor de você. Ele é o Senhor que merece toda a honra e toda a glória.
Jesus, o Rei dos Reis. Então, como aproveitar bem o Natal? Creia no que a Bíblia diz a respeito de Jesus. O texto diz, eu já li aqui, que ele é Deus, né? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O texto diz que ele é pré-existente, ele sempre existiu. Quando ele veio e se fez carne e habitou entre nós, ele já existia, porque ele sempre existiu. Esse é o nosso Deus poderoso, o Senhor de tudo, que lá no tempos eternos, ele já era o Senhor, sempre foi. Ele é criador, ele criou todas as coisas, esse é o nosso Deus. Ele é salvador, ele deu a sua vida por nós. Ele é vencedor, ele venceu a morte, ele venceu as trevas. Esse é o nosso Deus. Que Natal maravilhoso quando nós percebemos quem é o Senhor. Glórias ao Senhor por isso. Por isso nós temos motivos nessa noite ou nesse dia para viver o Natal que o Senhor é para nós. Então, irmãos, para encerrar, vamos ver alguns testemunhos a respeito de Jesus. João Batista deu o seu testemunho a respeito do Senhor Jesus, né? Vamos ver aí os versículos 6 e 7, eu vou ler apenas. Houve um homem enviado por Deus, o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Olha só, João veio como testemunha para que as pessoas pudessem saber que ele é Deus, ele é pré-existente, ele é criador, ele é salvador, ele é vencedor. João veio para abrir o caminho, para que as pessoas pudessem crer no Senhor. Então, João foi uma testemunha brilhante, e ele veio e ele existiu para isso. O segundo testemunho é do próprio Deus, você pode ver no versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O próprio Senhor dá testemunho do seu Filho Jesus. O terceiro testemunho dos apóstolos. O versículo 14 nos diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Vejam bem que João aqui ele diz: e habitou entre nós. Ele estava incluindo os outros irmãos. E diz: e vimos a sua glória. João coloca ali no meio também os outros apóstolos, os discípulos que viveram com o Senhor. Então, João Batista, o próprio Deus, os apóstolos puderam aqui testemunhar sobre Jesus, o nosso grande Deus. Precisamos, irmãos, nos examinar diante desses versículos que eu vou ler agora, que é o versículo 10, 11, 12. Precisamos fazer um exame de nós mesmos. E diz assim: o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Vejam bem, o mundo não o conheceu. O mundo não conheceu Jesus. As pessoas não conhecem o Senhor. Ouvem falar, mas não conhecem Jesus. Os seus não o receberam. Aqui não se fala em respeito apenas aos judeus, lógico que sim, mas a toda a raça humana. Toda a raça humana, de uma forma geral, não é? Os seus não o receberam, as pessoas não receberam Jesus.
Mas o versículo 12 nos diz: tenho mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Glória a Deus. Ele nos adotou, somos filhos adotivos, filhos amados, não é? Então, se você crer no Senhor, mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, irmãos, temos que examinar nossa vida. Temos que olhar para dentro de nós. Jesus veio para você. Isso mesmo, Jesus veio para você. E de fato você recebeu Jesus? Ou apenas uma coisa teórica? Deus conhece o coração, o profundo de todos nós. Você de fato já recebeu o Senhor Jesus? Ou você apenas é um amigo, entre aspas, do Senhor? Você precisa entregar a sua vida a Ele, receber Jesus na sua vida e, de fato, viver o Natal. Que a partir de hoje, você viva de fato o Natal. Jesus nasceu, Ele é o nosso Natal. Então, que Deus abençoe a sua vida, ok? Feliz Natal, Deus abençoe a todos vocês em família, ou como eu falei antes, se você estiver só, você não está só, o Senhor está aí com você. Então, louve ao Senhor e viva o Natal, porque o nosso Natal é Jesus, e Ele está aí ao seu lado para te abençoar, para te renovar, em nome de Jesus. Vamos orar então? Amém? Quero dar graças a Deus por você, quero dar graças a Deus por toda a igreja, por você que pertence ao Senhor, para você que tem buscado a Deus, para você que tem passado por lutas, dificuldades. Lembre-se, o seu Natal é Jesus, não é a condição que você está hoje. Você está com dinheiro, sem dinheiro, mas o seu Natal é Jesus, Ele não falha, Ele é o Senhor. Estamos aqui para cultuá-lo. Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por essa noite. Te louvamos, Senhor, porque Jesus Cristo é o nosso Natal. O nosso Senhor que veio e venceu as trevas, venceu a morte, ressuscitou e vive para sempre. Obrigado por isso, Senhor. E nos ajude, Senhor, a colocar Jesus Cristo no centro de nossas vidas. Que o Natal seja Jesus, que os acessórios sejam apenas acessórios, mas que possamos olhar para o centro, que é Jesus Cristo, o nosso Natal. Louvado seja o teu nome para sempre. Obrigado, Senhor, que tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o Deus que cuida de nós, que restaura nossas vidas, que perdoa os nossos pecados, que renova a nossa alma, que faz de uma pessoa triste uma pessoa forte. Louvado seja o teu nome. O Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força. Continua conosco, Senhor. Te louvamos, te bendizemos, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém. Estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz, ilumina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, porque Ele é pra mim. E um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi.
Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre a terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Deus veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora com meu lado está, cada dia sei do seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim.